Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. O nosso tema de hoje será notação científica e a habilidade a ser trabalhada é representar números na forma de notação científica. E eu sou o professor Aparecido, ou professor Cido. Então vamos ver como que é o procedimento para representar um número na notação científica. Então, por definição matemática, um número está em notação científica quando estiver escrito na seguinte fórmula: x que multiplica 10 elevado a y. Note bem você, nós temos uma potência aqui e essa potência é de base 10. Então, em uma linguagem mais simples, escrever o número em notação científica significa representá-lo na base 10. Mas vamos ver um esquema que esta ideia ficará mais clara para você. Então, observe esse esquema que nós temos. Nós temos esse quadradinho preto, que é representado por essa letra X. Esse quadradinho nós podemos chamar de fator. E esse fator, ele é sempre um número que estará escrito entre 1 e entre o número 9. Então, esse x será um valor na notação científica, que nós vamos escrevê-lo como sendo um fator compreendido entre 1 e 9. O 10, como eu disse anteriormente, é a base da nossa potência. E esse quadradinho é o nosso expoente. E esse expoente, ele pode ser negativo ou pode ser positivo. Mas nós vamos ver mais à frente o que significa esse expoente ser negativo ou ele ser positivo. Então, numa linguagem mais simples, escrever o número na notação científica significa escrevê-lo na base 10. Vamos observar isso dito de outra maneira. Usamos expoentes positivos quando estamos representando números muito grandes. Então, essa dica é uma dica muito importante para você. Expoentes negativos quando estamos representando números muito pequenos. Repito, essa dica é de extrema importância para você. Números muito grandes, o expoente é positivo. Para números muito pequenos, os expoentes serão negativos. Mas vamos ver como funciona isso na prática. Então, observe esse exemplo aqui. Representar o seguinte número em forma de notação científica. Então, aqui nós temos um número muito grande, 120 milhões. Então, o que você já deduz de início? O expoente da base 10 será um número positivo, como nós dissemos anteriormente. Números positivos, os expoentes serão números positivos quando estamos representando números muito grandes. Então, veja o procedimento, que é um procedimento bem simples. Observe. Então, vamos considerar que os 120 milhões, que a vírgula está no final desse número muito grande, essa vírgula. E essa vírgula, ela vai correr casas para a esquerda desse número. Ou melhor, ela vai correr casas à esquerda desse número. Então você poderia me perguntar, professor, eu posso pôr a vírgula aqui, por exemplo, e ficar com 120? Lembre-se que nós vimos anteriormente, o número é sempre na notação científica, é recomendável que ele fique entre 1 e 9. Então, essa vírgula, o ideal é que ela fique aqui, que ela venha entre o número 1 e o número 2. Porque se ela estiver aqui, eu vou ficar com a parte inteira antes da vírgula com o número 12. E é recomendável que fique um número compreendido entre 1 e entre 9. Mas observe o procedimento, como será feito. Então, a vírgula, nós vamos correr casas à esquerda até ela chegar no número 1. Então, aqui nós vamos ficar com a parte inteira sendo 1 e a parte que está depois da vírgula, a parte decimal, são todos esses algarismos que estão em azul. Então, nós podemos aqui contar quantas casas a vírgula andou nesse número para a sua esquerda. 3, 6,
8 casas. Então ficou fácil. Então nós vamos ficar com 1,2, porque esses zeros não faz mais sentido a gente deixar, que multiplica 10 elevado a 8. 10 é a nossa base da nossa notação científica. E 8 é a quantidade de casas que foram percorridas para a esquerda até chegar no número 1. Então, 1,2 que multiplica 10 elevado à oitava é a representação, ou seja, é a notação científica desse número 120 milhões. Então, você observa que o processo não é complicado, né? Números muito grandes terão expoentes positivos. O expoente da base 10 será um número positivo. Mas mais alguns exemplos. Agora observe bem você. Nós temos aqui um número muito pequeno, 0,000017. Então, um número muito pequeno. Qual é o indício que você já tem? Se o número é muito pequeno, o expoente da base 10 será um número negativo. Então, vamos ver qual será o procedimento. Então, note, no exemplo anterior, a vírgula correu para a esquerda. Mas nesse exemplo, observe bem você, nós vamos deslocar a vírgula para a direita do número. Então, a vírgula estava aqui, onde ela vai aparecer? Entre o 1 e entre o 6. Lembrando, a parte inteira da notação científica é recomendável que seja o número compreendido entre 1 e entre 9. Então, agora ficou simples. Vamos contar quantas casas essa vírgula ela andou para a direita do número. Ela andou 2, 4, 6, 7. Então, nós vamos ter esses zeros aqui, nós podemos desprezá-los. Então, nós vamos ter 1,6, que multiplica 10 a menos 7. Note que nós andamos aqui 7 casas para a direita. E o expoente ficou negativo, porque o número que nós estávamos trabalhando é um número de magnitude, ou seja, um número muito pequeno. E quando o número é muito pequeno, o expoente da notação científica, ele será um número negativo. Então, trabalhar com representações e notação científica é considerar que nós podemos escrever tanto números grandes como números pequenos, como potências de base 10. Mas vamos ver mais alguns exemplos para essa ideia ficar clara para você. Só que agora nós vamos trabalhar a notação científica, nós vamos trabalhar com os arredondamentos. Então, observe os exemplos que nós temos aqui. Então, nós temos aqui esse número muito pequeno, 0,00, até fiz a divisão aqui para facilitar, né, a contagem. Bom, então, essa vírgula, ela vai correr para esse número. Daí você poderia perguntar, professor, onde eu vou colocar? Posso colocar a vírgula aqui? Entre o 8 e entre o 3? Não, porque daí a gente contraria o que foi dito anteriormente. Essa parte aqui inteira tem que estar compreendida entre 1 e entre 9. Então, essa vírgula, ela vai ter que estar aqui entre o 1 e o número 8. Então, observe. Então, nós temos a vírgula aqui, essa vírgula será deslocada até depois do número 1. Então, a parte inteira vai ficar 1 e a parte decimal 834. Todos esses zeros aqui serão desprezíveis. Conclusão, nós vamos ficar então com 1,834, que multiplica 10 elevado a menos 7. Por que menos 7? Porque a vírgula correu para a direita 7 casas. 3, 6, 7 casas. Mas nós podemos deixar esse número assim ou podemos fazer um arredondamento. E preste atenção nessa técnica de arredondamento. Então, eu vou observar sempre a primeira casa que está depois da vírgula. É o número 8. E vou observar a próxima casa que está depois da vírgula. A segunda casa depois da vírgula. Esse é um bom critério. Se essa casa for um número maior que 5, eu arredondo 8, uma unidade para o número maior. Se ela for menor que 5, eu simplesmente desprezo essas casas e considero 8.
Vamos repetir isso aqui para ficar bem clara essa ideia para você. Observe. Vamos observar, então, a segunda casa depois da vírgula. 3 é menor que 5. Então, eu posso escrever, desprezar essas casas e representar esse número simplesmente como 1,8, que multiplica 10 elevado a menos 7. Por que eu desprezei essas casas mesmo no arredondamento? Porque a segunda casa depois da vírgula era um número menor que 5. Então, 5 é o nosso parâmetro. Menor que 5, eu não arredondo. Maior que 5, eu arredondo. Mas vamos ver mais um exemplo para essa ideia ficar mais clara para você. Então, agora nós temos um número grande. Aqui nós tínhamos um número muito pequeno. E aqui nós temos um número muito grande. Então, vamos observar como fica a notação científica. Lembrando que a vírgula, no número muito grande, ela está sempre no final. E essa vírgula ela vai se deslocar para a esquerda entre o 2 e entre o 8. Então, nós ficamos aqui, esses zeros, depois da vírgula, eu posso desprezar. Então, olha como que fica a representação. 2,87, que multiplica 10 elevado a 8. Por que 8 mesmo? Porque a vírgula ela foi deslocada 8 casas. 3, 6, 8 casas. Então, 10 a 8. Professor, eu poderia deixar assim? Não, vamos fazer, é recomendado que você faça, melhor dizendo, o arredondamento. Então, vamos observar como vai ficar esse arredondamento. Segunda casa é o 7, maior que 5. Então, esse 8 eu posso escrever como 2,9, que multiplica 10 a oitava. Então, nesse arredondamento, eu mantive o 8, porque a segunda casa era o 3, menor que 5, não arredonda nada. Aqui, a segunda casa era o 7, maior que 5, arredondei uma unidade para mais, o 8. Ou seja, uma unidade a mais para o 8, ficou 2,9, que multiplica 10 a oitava. Mas vamos ver mais um exemplo ainda. Aqui nós temos 2,84, perdão, 384 milhões e 400 metros. O que é isso? Seria uma distância entre a Terra e a Lua. Vamos ver como, então, nós transformaríamos essa distância em notação científica. Lembrando, vírgula para números muito grandes está no final do número, e eu vou deslocar essa vírgula entre o 3 e entre o 8. Bom, todos esses zeros depois da vírgula, eu posso dispensá-los. Então, como que eu ficaria com a primeira notação? 3,844, que multiplica 10 a 8. Mas eu posso deixar isso aqui ainda de maneira mais econômica. Então, vamos fazer o arredondamento neste caso. Observe a segunda casa, 4, menor que 5. Então, recomenda-se que nada acontece. Eu posso simplesmente escrevê-lo 3,8, que multiplica 10 elevado a oitava metros. Porque aqui, neste caso, nós estamos trabalhando com a distância entre a Terra e a Lua. Vamos trabalhar agora com o diâmetro de um átomo. Olha o diâmetro de um átomo. É uma quantidade muito pequena. Então, vamos ver como que nós podemos trabalhar com essa medida do diâmetro de um átomo. Lembrando, a vírgula está aqui, ela vai andar para a direita, ou seja, ela vai ser deslocada para a direita depois do 1. Então, já vamos contar as casas. Ela deslocou 3, 6, 9, 10 casas. Então, observe como ficaria a notação científica. 1, que está aqui, que multiplica 10 elevado a menos 10. Por que o expoente é negativo mesmo? Porque o número era um número muito pequeno. Note, aqui nós não vamos ter nada depois da vírgula, então não há necessidade de fazer arredondamento. E eu posso dispensar este 1, porque 1 é elemento neutro na multiplicação, e poderia escrever apenas 10 elevado a menos 10 metros. Seria o diâmetro de um átomo. Então, na videoaula de hoje, nós aprendemos a escrever números na notação científica. Resumidamente, você tem que levar em consideração duas dicas importantes. Primeira,
números muito grandes, a potência da base 10, o expoente da base 10 será positivo. E dica número 2, para números muito pequenos, o expoente ficará negativo. Aproveitado a videoaula de hoje e bom estudo!